Vamos iniciar. Quem vai fazer a oração hoje? Vai, Clarinha, vai. Oxi. David sugeriu e foi boa sugestão. Vai, filha. Tá. Senhor meu Deus, meu Pai, venho agradecer por mais um dia que estamos na Tua presença, que vamos aprender mais sobre o Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar com a gente. Que o que a gente vai aprender aqui, não venha ficar só aqui, que a gente possa levar para frente. Amém. Isso que eu peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. O Rani, cheio de orgulho, muito bem. Eu falei, solta um pouquinho, se repete, vamos estudar mais nós. Da outra vez ele ficou todo bonitinho, pegando no celular. Gente, mas antes de entrar no assunto demonologia, preciso passar mais duas características angelicais, que é bem interessante, que uma delas talvez não seja nem tão claro para nós, mas vai ficar. E aí depois a gente termina. Provavelmente, espero que a gente consiga terminar. Se não, semana que vem a gente conclui o assunto. De certeza não passa de semana que vem. Falamos dos anjos e hoje as últimas duas características de anjo a primeira está lá em Salmo 78. Gostei dessa. Você é cantor, Bíblia? A Bíblia, enorme. Salmo 78. Antes a minha visão eu conseguia ver aqui tranquilo, sem precisar de óculos. Agora. Exatamente, a médica falou, a idade vai chegando. Eu falei, não, doutora, tem isso não. Para com essa história. Ela deu risada. Falei, a idade vai cansando o olho, a vista cansada. Que chama, né? Salmo 78, versículo 45 ao 50. 42, vamos pegar o 42 para dar contexto. Esse salmo é de quem? Deixa eu ver se aqui tem escrito. Da família de Asaf. Vocês sabem, né, que no salmo não é todo de Davi, né? Tem contribuições de todas as famílias dos levitas, não só de Asaf. Tem contribuições de Salomão. Tem contribuições de Moisés. Por exemplo, o Salmo 91 é Salmo de Moisés. A maioria das pessoas desconhece, né? Mas não a gente. Diz aqui, versículo 42. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxame de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações de larvas e a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Então, a primeira característica de anjos que eu quero falar para vocês, na Bíblia de vocês aparecem anjos destruidores? O meu aparece. Aparecem? É exatamente esse. A característica de anjos que recebem o comando de Deus para executar juízo na terra. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente acha, isso é demônio. E não é. Às vezes é uma ação de Deus que mandou os seus anjos destruidores para fazerem essa missão, como as 10 pragas do Egito. São conhecidos como anjos destruidores. Lá em Jó, a gente vai ver uma outra categoria que eu já mencionei no início, mas para a gente relembrar, os anjos intercessores.
né, que estava, lá em Jó fala assim, e quem vos livrará da sepultura? Agora aparecerá o anjo intercessor, e não substitui o papel do Espírito Santo, mas a gente tem esse anjo. Uma outra característica que eu não sei se a gente já falou, mas só para relembrar, o anjo também aparece em papel de consolador, não, de novo, substituindo o papel da figura do Espírito Santo pessoa, porque Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, mas os anjos também aparecem para consolar. A gente vê, por exemplo, lá em Lucas 22, quando Jesus orava em agonia e o anjo apareceu e consolava Jesus. Daniel também foi uma pessoa que foi consolada pelo anjo, trazendo uma boa palavra. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. De Daniel é legal ler. Deixa eu ver se eu anotei a referência. Daniel 10:19. Olha lá. Daniel 10:19. Isso é bem legal. Daniel já está todo contristado. E aí o anjo aparece a ele e antes de entregar o recado, que é uma das coisas que a gente já vai pegar o gancho, a gente vai ver... Ai, tá doendo. A gente vai ver... A Bíblia não disse que era um anjo, diz assim, o ser que se assemelhava a um homem tocou-me. Na outra anjo? Deixa eu achar aqui, peraí. No 18. 10:18. É, mas o que os teólogos dizem? Que essa tradução do ser que parecia homem é o verbo que fala sobre o mensageiro e a figura angelical. Então, é reconhecido como um anjo, uma visão angelical que Daniel teve, e ele aparece dizendo, e interessante, né, que o anjo aparece e dá forças a Daniel. E ele disse, não tenha medo, você que é muito amado. É uma outra característica do anjo. O anjo sempre aparece, e ele não aparece por aparecer. Ele aparece para trazer uma mensagem, um direcionamento. Ele aparece para trazer uma informação. E aqui onde a coisa pega. Por quê? Porque por ver um ser angelical, as pessoas às vezes confundem e colocam a mensagem do anjo acima da mensagem de Jesus Cristo. Paulo estava vendo isso acontecer lá em Gálatas. Vamos dar uma olhada lá? Em Gálatas. Em Gálatas, capítulo 1. Paulo estava vendo isso acontecer. Cadê? Nem anotei. Vamos achar. Gálatas, capítulo 1. Paulo, ele começa a perceber que as experiências angelicais estavam começando a ser colocado acima das primeiras experiências dos apóstolos. Por que sempre na Bíblia a gente vê essa chamada ao o que foi dito pelos apóstolos? O que foi dito pelos apóstolos. A gente vê Paulo usar muito essa expressão na Bíblia. Por quê? Porque os apóstolos, eles andaram com Jesus encarnado na terra. Então, as testemunhas vivas. E o que começou a acontecer? Na igreja primitiva, a gente vai ver que tem pelo menos 4 aparições que Lucas registra de anjos, que vem trazer uma mensagem, que vem falar uma coisa, que vem libertar Pedro, que vem dar um direcionamento. E essas aparições não foram só essas 4, provavelmente tiveram muitas outras. Só que o anjo, ele sempre vem, como a gente vai ler, como um agente, um transmissor de boas novas. E que é as boas novas? Boas novas é o evangelho, que fala sobre Jesus Cristo. Então, começou a acontecer que as pessoas começaram a colocar a mensagem do anjo acima da mensagem divina, da mensagem de Jesus Cristo. Aí, aqui no Gálatas 1:6, apóstolo Paulo chama a responsabilidade para aquele povo. E ele escreve: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, que para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho.
O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando ou pervertendo, nas outras Bíblias, traduções, aparece a palavra perverter, que é o mesmo que perturbar, querendo agora perverter o evangelho, perturbar o evangelho, mudar o evangelho de Cristo. Aí ele fala, mais ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja anátema, amaldiçoado. Daqui, é que foi surgindo seitas. Seitas é a religião. Heresia é a doutrina que aquela religião ela prega. É daqui que surgem muitas seitas, como a gente já falou. Os Mormons, né? Bem aqui, nossos vizinhos. Os Mormons aqui, adventistas, eles trazem, assim, informações de visão que a pessoa recebeu, uma orientação que recebeu pelo anjo e coloca aquilo acima da própria palavra. E a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque é como às vezes eu vejo nos dias de hoje. Hoje em dia acontece muito isso, de a pessoa de repente ter essa visão, ter essa revelação, e ela coloca a revelação acima do que diz a palavra. Por exemplo, às vezes a pessoa tem dom de sonho, aí ela sonha com alguma coisa. Aquele sonho para ela é mais forte do que o que a palavra fala. Não, porque o que eu sonhei acontece. Ok, você sonhou, acontece, mas o que está escrito? Talvez você sonhou para que você ore e invocando aquilo que está escrito para que não aconteça, ou talvez seja uma perturbação, porque, sem querer esticar muito sobre esse assunto, vocês acreditam que Satanás também pode entrar no sonho para trazer alguma coisa para perverter e perturbar? Eu acredito, porque eu tenho um dom de sonhos, de conhecimento e interpretação de sonhos, certo? Funciona o seguinte, o demônio ele entra quando a pessoa dá lugar. Se eu oro antes de dormir, se eu entrego a minha vida para Jesus, todas 3 horas da manhã, eu tô lá de pé, invocando Deus. Eu geralmente sonho depois que eu oro. Entendeu? Então Deus me mostra. O que é que eu faço? Eu pergunto para Deus o que é que significa aquele sonho. Eu oro, às vezes preciso jejuar, eu jejuo e Deus vai me dar, tá entendendo? A interpretação de sonho. Então, como que eu vou dar um exemplo do rapidinho aqui de um sonho que eu sonhei essa noite. Eu trabalho com vendas, né? Então, tem cliente que eu pergunto, nós vamos passar, inevitável às vezes a gente falar isso como cristão, mas a gente sabe que vai ser taxado, né? Todo mundo sabe que vai ser taxado. Então, o que é que eu pergunto para Deus? Eu quero selecionar os meus clientes. O que eu faço? Então, como que eu sonhei? Eu sonhei que eu estava na praia e um cliente meu estava lá na beira da praia, só que ele fazia um monte de montinho de terra. Só que eu corria quando vinha uma onda grande para me pegar. E quando eu pisava na terra, eu não afundava nos montinhos de terra que ele fazia. Era como se ele virasse um sal e eu saísse pulando e eu conseguia me esconder, me livrar. E eu passei a manhã orando, perguntando para Deus o que significava aquilo ali. Se ele vai passar por uma onda ruim. Só que Deus vai me dar livramento. E é um cliente muito bom. Você entendeu? Então, o sonho, ele serve para a gente falar com Deus, para Deus dar a interpretação. A orientação e a interpretação. Exatamente. Mas o diabo pode, como aquelas... Na África tem muito, na Dama da Noite, aquelas que vem fazer sexo com as mulheres. Por quê? Porque elas dão... Já ouviram casos assim? Já ouviram relatos assim? Do quê? De demônios se manifestar no sonho. Faz sexo mesmo. E fazer o ato sexual com a pessoa? Já ouviram relatos assim? Já. Eu tenho uma sobrinha da Ivanise, ela contou uma vez. A época que eles ainda eram envolvidos com macumba. Que ela ia dormir e ela sentiu uma entidade entrar, deitar na cama e fazia todo o ato com ela. E ela ficava paralisada na cama e sentia tudo. Como se alguém estivesse mesmo ali do lado. E aí ela não conseguia se movimentar, paralisada na cama, depois levantava e ia embora. Quando ela acordava, ela estava destruída. A coisa séria. Fala, irmão Augusto. Então, eu concordo e discordo. A época que eu estava para me batizar, eu estava em plenamente comunhão com Deus. 100%, sem tirar uma vírgula. E eu tive um sonho que Satanás veio para me atormentar e não foi permissão minha.
Deus te mostrou, né? Não, foi Satanás, não foi Deus. Foi terrível esse sonho que ele teve. A gente entrou numa batalha, Não né, foi só irmão uma Augusto? vez. É. Mas Deus permitiu. Sim. Todas É. as permitem. Mas Mas é essa isso que eu tô questão falando. de Satanás entrar em sonhos, Ele pode, sem a minha Acontece. permissão? Pode. Ué. Ah, sim. Eu não tô dando permissão. Isso é a permissão dele, entendeu? Mas Deus, é. Deus é outra coisa. mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão a gente acaba mistificando demais aquela experiência. E é dessas experiências, por exemplo, que brota o que o Rani estava com medo de estudar demonologia. Ele, eu não quero saber dessas coisas, não. Não quero, não. Eu morria de rir. Falei, calma, meu filho, a gente não vai. Por quê? Porque são experiências culturais, experiências do local. Por exemplo, eu sigo uma missionária angolana. E essa missionária angolana, ela ensina várias orações para você quebrar poder de bruxos sobre a sua vida, sobre a sua família. Agora eu não lembro o nome, ela é bem novinha, bem bonita. Aí ela ensina várias orações para você quebrar o poder do bruxo sobre a sua vida, sobre a sua família. E ela ainda fala assim, se você orar, fizer o jejum direitinho, fizer a oração, até o bruxo morre por estar mexendo com você, porque a coisa é muito séria. Mas isso é uma coisa que opera lá. E eu não posso pegar aquela experiência que ela tem e transformar numa doutrina, como se bíblica fosse. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Esse cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque é daí que vai surgindo as heresias. Aí a pessoa teve uma orientação, por exemplo, vou usar essa situação aqui que a gente leu lá em Salmos. Que o salmista, ele escreve que Deus mandou os anjos destruidores para levar as pragas. Aí a pessoa lê isso e começa, Deus, agora manda o anjo destruidor mandar praga na vida daquela pessoa, para destruir. Por quê? Porque eu li na palavra. Só que a palavra não é um versículo ou um capítulo isolado, ela é ligada com todas as outras. A gente vê aqui, parece que tá te dando liberação para que você ore ou invoque. Só que se a gente juntar com os outros versículos que nós vimos, a gente entende que quem dá ordem aos anjos a nosso respeito não somos nós, é Deus. Então, por mais que eu leia, o anjo apareceu a Daniel e confortou, Deus também me manda esse anjo para me confortar, preciso. A gente não pode chamar, porque existe uma restrição, apesar de vermos tudo isso acontecendo na palavra. Deu para entender? Eu acredito, assim, que Deus, ele trabalha com cada um. Por exemplo, uma pessoa que diz assim, eu nunca vi, né? Mas deve acontecer. Ah, Senhor, manda um anjo das 10 pragas lá destruir tal lugar, tal coisa. Porque aí já é macumba, né? Dentro da feitiçaria, dentro do cristianismo, né? Porque a justiça... É o que a gente chama da oração contrária. Já ouviram falar disso? Isso, a oração contrária. Na igreja não tem macumba, mas tem oração contrária. Já ouviram falar disso aí? Mas é um feitiço. Deus É um responde feitiço? como feitiçaria, como o pecado de feitiçaria. Né? Eu não vou ter pena, por exemplo, de um traidor, de uma pessoa que me fez mal. Eu não vou andar com ela. Também não vou ser boazinha com ela. Eu perdoo, libero, tiro aquele destino de mim e eu coloco nas mãos de Deus. Porque Deus, ele é justiça. Então, assim, isso acontece muito comigo. Às vezes passa 5, 10 anos, porque eu tenho Deus. Aquela pessoa ela vai passar por um aperto, porque ela vai pagar pelas coisas erradas que fez, porque a Bíblia diz que tudo que é a lei do retorno. Colheu. Eu não tenho o direito de tomar a frente de Deus e soltar a bruxaria para ela, porque eu estou sendo feitiçaria, né? Exatamente. E um detalhe, eu também não posso me alegrar ao ver o meu inimigo passando por situações. Deus pega a Bíblia fala isso e joga. Assim, tá rindo, então tô tirando a punição dele e colocando sobre você. Aqui. Aí vai voltar, né? É aqui que muitas vezes a gente erra. A gente entrega para Deus, mas quando vê a pessoa que fez um mal, aí, tá vendo? Bem feito, tá pagando. Aí aquilo ali sai da pessoa e volta pra mim. E por incrível que pareça, a gente fica com pena deles, né? Tem que ter. Tá certo. A gente tem que ter. Mas assim, orar pelos que você tem que ter. Se não tiver esse sentimento de compaixão pelo outro, aí você vai atrair o mal que tá a pessoa. Ele tá pagando, a gente morre de pena. O sentimento do cristão é aquele com Davi e Saul. Isso. Ele tava sendo perseguido e não tinha coragem de matar o cara. Isso é muito bonito, só viu? Um pedacinho do manto, só pra mostrar pra ele, olha, se eu quisesse. Se
sentiu mal. Olha aqui. Só se quisesse. Mas não quero, Mas sorte não vou tocar, sua, não, não só vou isso. tocar. Sai daqui. E isso também já nos dá uma lição a respeito de tratamento, principalmente com injustiças um com o outro dentro da igreja com pessoas de Deus. Por quê? Saul, ele era ungido do Senhor e todos nós somos ungidos. Saul estava sendo injusto perseguindo Davi. Davi não pediu para ser ungido no lugar dele. Saul perdeu por pura ação própria. Só que quando ele viu que Davi estava se destacando e ia pegar o reino dele, começou a perseguir Davi sem motivo. Só que Davi, ele falou assim: eu não vou estender a mão jamais contra o ungido do Senhor. Por quê? Porque eu nunca quero jamais que Deus não me tome por inocente por atingir algum ungido de Deus. Se ele está fazendo alguma coisa errada, Deus cobrará dele e não será das minhas mãos. Ele morrerá, mas não será por minhas mãos. Apesar Tanto que ele fez que- um salmo aqui, que eu não tenho coragem de ler ele não, viu? Ele pediu tem- até a morte dos filhos da pessoa que fez mal a ele. Aham, Eu não sei se foi eu sei. do... Eu acho que é o Salmo 118, não é? Eu vou pegar... Eu tenho um aqui, salmo, dá tenho um até salmo arrepio. pesado. Tem uma- Mas ele orava isso em oração com Deus. Foi daquele lá que traiu ele com o filho dele, que ficou do lado do filho dele, aquele que andava com ele, como é? Joabe, Joabe, né? que era o... Ele pediu a morte até dos filhos dele. É Joiada. pesado? É pesado? É pesado. Pesado. O joiada é quem executa. Eu já trouxe essa explicação aqui. Joiada, o joiada... É aquele Monstro, que ele monstro. fala que pisou no dele. Joiada era. E foi Salomão que matou ele. Meu professor falou assim, eu quero ser joiada. Foi Eu ele. quero ser joiada. Salomão matou ele? Não, esse aí Não, que é Salomão Joabe. manda Não, matar. Salomão matou e ele se escondeu de trás de um pilar. Não, esse aí é o Joabe. É, o Joabe. Ele Ah, manda Joabe. ele manda joiada Matar e matar Joabe e Joiada matar é outro o- carinha. é o assassino de É o Joabe. assassino. Filho de Joabe, que traiu ele, que ficou do lado do... Quando o Salomão quis tomar o reinado. Sim. E ele ficou do lado, né, de Salomão. E aí ele pediu a morte até dos inimigos dos filhos dele. Falei, não. Aí pedir uma coisa, né? Eu É, acho que se ele Deus vai tava muito fazer, indignado naquela mas hora. ele, às vezes, tem isso também. Tem também a questão de quando a gente vai orar com o coração irado, até a gente brinca assim, ainda bem que Deus não ouve todas as minhas orações. Porque se ele ouvisse tudo que a gente pede, certamente poderíamos nos arrepender. Mas isso aí é matéria para outro ponto. Vamos voltar aqui. Existe o anjo destruidor e o anjo consolador. E agora eu quero falar sobre que esse aqui essa outra função dos anjos aqui é fenomenal. Vamos ler Apocalipse 22, 26? Olha, tá bem aqui, Joabe. Tá confirmando, né? Eu abri aqui, ó, Joabe. Na hora que eu abri aqui, ó, Joabe. Apocalipse, o missionário que fala assim, ele tem que tomar cuidado com essas coisas. Teve uma época que eu pensava, quando abria a Bíblia, tum. Eu pensava em abrir a Bíblia, tum. Eu falei, Deus, não quero isso não. Senão daqui a pouco eu tô achando que eu sou adivinho, que eu sou muito especial. Aí depois que ele falou isso, começou a acontecer direto comigo. Eu falava uma coisa, quando abria a Bíblia, tum. Falei, nossa, que bênção. Mas isso não é obra do Espírito Santo? Mas pode ser às vezes para testar nosso coração. Às vezes. É 22, quanto? É 22. Por isso a gente tem que ter discernimento. O que é, entendeu? 22, 26. É igual horas iguais. O céu tá em movimento. 22, 26, doutor? Não tem 26. Não, tem 26. Não é 6, não? Eu acho que é 2. É 2. Que apertou 2 ali. É a parte onde vai falar que os anjos vão falar com a igreja. Ah, tá. Então acho que não. É 2,26, então. 22, 6? Ou é 2, 22? Olha, eu anotei errado. Agora tem que esperar ela se achar. Pior que hoje eu anotei e não conferi na Bíblia. É 22, 6. Então o anjo me afirmou. Isso. Essas palavras são absolutamente dignas de... Apocalipse. Isso, 22, 6. Isso.
Apocalipse 22, 6. Isso mesmo, mulher de Eu Deus. abri. Tá afiada, hein? Boa. Foi um 2 a mais, mas não no começo. Foi aqui. Depois do ponto. 22, 6. E o anjo me disse, falou para João, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que nós estamos vendo aqui? O anjo sendo mandado como um emissor de boas novas. Já dizia, não gravei o nome do pregador, mas que os anjos também são evangelizadores. Forte, né? Aí corroborou com o meu pensamento, a minha posição, não só minha, mas das pessoas que entendem o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Meu irmão, ele levantou uma questão que eu fiquei pensativa. Ele falou assim, para que vai ter punição na grande tribulação? E como vai haver alguém se convertendo na grande tribulação se não tiver quem pregue aqui na grande tribulação? Ele é pós, meu irmão é pós. E eu fiquei pensativa. Eu falei, e agora? Como é que eu argumento? Na hora eu não sabia. Tem as duas testemunhas, né? Então, aí vai ter. Terão as duas, o Rani e o David são. Tem as duas testemunhas que irão pregar, mas também a Bíblia diz que terá um anjo que ficará anunciando as boas novas do Evangelho. Agora não vou achar aqui a referência, mas depois eu procuro e mando para vocês no grupo. Mas é Apocalipse... Oi? Depois eles não vão ser mortos. As testemunhas sim, mas a Bíblia, o Apocalipse é porque eu não coloquei aqui A Bíblia vai ser queimada? Aqui não fala claramente sobre se as Bíblias serão queimadas. Pelo menos eu não achei, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente tem muito na nossa cabeça as referências do que a gente assistiu nos filmes. A gente, eu acho que a maioria aqui, talvez só o Augusto que não, mas já assistiu toda aquela série dos arrebatados, né? Quatro dos deixados para trás. Deixados para trás. São 4. Você nunca assistiu, David? Você nunca assistiu? Eu já assisti Não! Certo. Deixados para trás. 1, 2, 3 e 4. Já assistiu, Massimone? Assisti só um. Gente! Rani, só nós, então. Assisti todos também. Todos. A gente podia fazer até Eu gosto disso. a gente podia fazer até um cine. Tava querendo fazer um cine aqui na igreja. Uma noite de cinema com um filme bem legal. Com pipoca e tudo. Um domingo à noite. Tá querendo fazer. Vou testar as coisas aí para ver se a gente consegue. E aí a gente escolhe nós escolhemos um filme para passar para a igreja inteira, né? Um filme da hora. E aí Apocalipse conta que vai ter um anjo que pregará o evangelho. A gente vai ver também em outras referências o anjo aparecendo, trazendo boas novas do evangelho. Vai comigo lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Eu amo Apocalipse. Ai, porque eu assisto muito Rodrigo Silva, né, gente? Independente de ser adventista. Lucas, capítulo 2. Vou te dar outra referência Nossa, não, pastor, do Rodrigo Silva. Não que eu não goste. Eu pego ele... sou apaixonada pelo Nossa, Lamartine, a Naira Pedrini, que também é especialista em Apocalipse. Mas acho que o Lamartine. Agora eu estou acompanhando o Nathan Rufino, que também a didática dele é excepcional. Ele é ele é cearense. E aquele nordestino porreta que fala assim, parece uma metralhadora. Que eu falo, meu Deus, como é que a mente dele consegue produzir tantas palavras em pouco tempo? E ele vai tudo, não dá tempo nem de você pensar direito. Ele é maravilhoso, ele tem uns posicionamentos muito inteligentes. Muito, muito, muito inteligentes. Vou passar para vocês. O Rodrigo Silva, eu só fico com um pouco cuidado, porque no meio das explicações dele, ele vai trazendo a doutrina adventista. E se a gente não tiver um filtro para conseguir separar, você acaba entrando no meio do bolo ali. Por isso que eu tenho esse receio. Inteligentíssimo. Não, eu acompanho ele. Acompanho. Inteligentíssimo, porém... Ele falou das 3 doutrinas, né? Pai e filho, que ele dá aula toda segunda-feira, né?
da Trindade. E também ele... Ó, como ele é Lucas arqueólogo- 2:10. 2:10. É. Como ele é arqueólogo, né? Então, essa parte da arqueologia eu acho fantástica, que ele vai atrás, ele pesquisa, ele E ele traz é muito muita amigo coisa da Aline bacana. Israel, você assiste? Gosto. Israel com a Aline. Israel com a Ela Aline. que trouxe a questão das tamareiras, as tâmaras que já Isso. estão sendo cultivadas e já começou a Os brotar. peixes também Os na peixes água. voltando no Mar Morto. Ela Ela vai para os lugares e ela consegue trazer o cumprimento de profecias lá na Terra Santa. Isso é fenomenal. ontem, domingo, ela trouxe aonde Jezabel, né? Onde era A estátua de sal, vocês já assistiram? Não. Onde era para ser Sodoma e Gomorra? Que é enxofre. Eu já vi. Sim, a Fenomenal. Aline, sim, já Ela não visitou lembro lá nada e não. mostrou a Uma hora cidade eu tô realmente lá. que é comprovado que Vou lá era com ela, tá vai. só no enxofre. Ela e o pai dela. Ai, o negócio é fenomenal. É. E o pai dela é descendente direto de Sim, sacerdote. de lá, De sacerdote da tribo de Levi. Aqueles Ele já está sendo treinado para quando vir da linhagem de Levi. Terceiro tempo. o terceiro templo, É. ele vai ser um dos sacerdotes da ordem É de que eles foram sacerdotes. os judeus, né? Que foi dispersos, né? Então, Mas vocês você sabia sabem, que né? no Nordeste não é O quê? tudo judeu? Descendente de judeu? A gente. Eu acho que eu também tenho. Porque todo mundo. Ó, não, eu preciso fazer uma pesquisa. Que não tem que os caras fazem pesquisa de Oliveira mesmo. ascendente, árvore genealógica. Porque o que eles dizem é que quando os judeus vieram para o Brasil, eles mudaram os nomes e adotaram sobrenomes de árvore. O meu é cedro. Ah, eu vi, não é não. Deixa eu ver. E o nome Não? Brasil é de Basilar. Deu o novo convite, tipo, que se converteu pro cristianismo. Tava vendo lá com o professor da escola. Você sabia que o nome Brasil era um homem que trabalhava para Davi. E ele vinha buscar para Salomão as especiarias daqui do pau-brasil, das O riquezas. pessoal fala. O nome Que a do gente é as Brasil. terras longínquas das riquezas de Salomão. O Não pessoal foi- fala não isso foi, aí. não, de jeito nenhum. Não, o foi- pessoal fala isso. O pessoal Foram os fala isso. judeus que deu dinheiro para ele, porque os judeus, quando foram dispersos, né? Depois que destruíram lá Israel, depois no ano Mas de. não é uma frustração. Você aprende a 70 sua vida depois de inteira Cristo, isso, né? é quando depois... Não é isso. Que foi A gente, quando você vai pegar a história do Brasil, você vai ver que a gente foi inserido em grandes mentiras. Só Muitas. mentira. Muitas mentiras. Ah, mas isso é normal de doutrina, né? As de- pessoas fazem isso pra lavar sua mente. Para levar você pro caminho que eles querem. Vamos ver aqui Lucas 10, a presença do anjo como um portador de A boas senhora falou de novas. tâmara aí. Se a tâmara leva 100 anos para nascer, quem plantou não colheu, então não é? Quem planta tâmara Não colhe tâmara. Essa é de 70 a 100 anos para ela crescer e florescer. Essas tâmaras, elas já estão em pesquisa há muito tempo. Tamarina. São sementes que foram achadas da época de Jesus, que estavam preservadas, tá? E os cientistas começaram a testar. E aqui E aí no Brasil depois. também não nasce Não, também, né? não. Só- É de lá. E aí ela ainda explica que só quem brota e dá fruto é a tamareira fêmea. A tamareira macho não dá fruto. E aí, quando conseguiram que cresceu, que começou a desenvolver, eles estavam torcendo para que fosse uma fêmea. E era. Aí, dessa fêmea, já conseguiram começar. Mas isso é trabalho de... E a Aline, Entendeu? Israel E fala mesmo sério. na fila não é bem de Não, nada, né? não, Eu não. falo, tá tudo estragado, então. Você Pois é, e o mel que a gente fala, Não, mas é o porque mel assim, ó. tamareira. E o leite é o leite de cabra. Não fala leite e mel na Deuteronômio? O mel Oi? é da tamareira. O quê? Até as árvores sabem que só tem 2 gêneros e o ser humano quer criar mais 2 gêneros. Mais de 2, eu já até perdi a quantidade. Falo assim, meu Deus, o que é isso? Tem hora que eu tenho que chamar a Ana Clara. Ana Clara, explica aí, mamãe. Eu não tô entendendo, não. O que é isso aqui? Vai. Mas o anjo lhe disse. O anjo aparece, a gente está aqui no momento de Maria sendo visitada pelo anjo. Na verdade, os pastores sendo visitados pelos anjos, trazendo boas novas, evangelismo. Olha o que diz. Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria
que são para todo o povo. Aí entrega a mensagem. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá por sinal. Então, o anjo sempre aparece trazendo as boas novas e direcionando. Se a gente for lá para Mateus, capítulo 1, a gente vai ver uma outra forma. Aqui ele aparece de modo literal para os pastores. E ele também aparece de modo literal para Maria. Mas aqui em Mateus, capítulo 1... a gente vai ver ele aparecendo para José em sonho. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. José, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. Então o anjo do Senhor também aparece de modo físico, literal, também aparece em sonho para trazer recado. Para José foi: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aí ele vai dando o recado das boas novas do Evangelho, falando de Jesus até antes de Jesus encarnar. Aí, se a gente for ver, tem várias outras referências, mas a gente não vai ler tudo para poder seguir. Achei, Apocalipse 14, sim. Diz a história que sim. José na Bíblia some quando Jesus tem 12 anos, né? Aí a gente, na verdade, as pessoas não têm uma direção de que se ele morreu, se ele abandonou Maria, mas dizem que morreu. Achei aqui a referência, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Aqui eu não vou me estender não, senão a gente vai cair em final dos tempos, aí a gente não sai nunca mais. Tem várias referências aqui, mas eu não darei, tá? Ó, são 3 anjos. Apocalipse 14, 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. E proclamava aos que habitavam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguia, dizendo em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca ou na mão, e também beberá o vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Então vem aqui os 3 pregando tudo que tinha que ser feito. Por isso que os prés falam: ó, a igreja não vai estar aqui, quem vai pregar vão ser os 3 anjos. A igreja subiu. E a igreja subiu, Jesus voltar. É isso aí. Mas continuemos. Às vezes você dá uma palhinha, parece a Fernanda Brum. Eita, glória. José, então, teoricamente, ele só foi... não foi nada, então, né, José? Não. Ele é da linha de Davi. ó, José, quem que era responsável? Tem pouca coisa. Só foi, Que a Bíblia não nasceu, registra muita Ele coisa. segurou a bronca, né? Ele foi muito importante. Mas ele foi responsável pela criação Depois que o anjo e desenvolvimento. apareceu, viu? Depois que o anjo apareceu. pra ele, que ele Ele ia embora. Ele foi responsável pela criação e desenvolvimento de Jesus até os 12 anos. Então, quem ensinou, quem implantou valores, como a gente sabe hoje, que é comprovado pela ciência, que quem faz isso é o pai. O pai que implanta os valores nos filhos. Por isso que o inimigo é tão furioso para afastar a presença do pai das crianças. Então eu sou o quê? Porque quem plantou valores para mim foi minha mãe, eu não tive pai. Então, mas aí o que acontece? que Quando bonitinho. não se tem o pai, a mãe assume um fardo que não é dela. E fica muito mais pesado para a mulher, entendeu? Fica muito mais pesado. Se Mas for ruim, é melhor a mãe sozinha mesmo criar. não, mas a gente está falando assim, a questão Sim. que a pai, mas psicologia normal, né? fala. Se o pai for presente, é muito mais pai for bom, eficaz. né, Sim, realmente. muito mais eficaz para uma criança do que só a mãe. É como diz o provérbio: o pai não é quem faz, é quem cria, né? Então, Lá no Nordeste, tinha muita Aí- criança, mas se criava sozinho. Os irmãos criavam o outro. E não é dava mais mesmo? não, viu? O Billy Graham, ele escreveu o seguinte:
que os anjos são agentes secretos de Deus. Então a gente vê que os anjos executam tudo para Deus, tudo. Com 12 anos, Jesus já era independente. Lembra que ele ficou para trás, aí voltaram, ele estava lá. Foi pro templo. Discutindo Então, no quer templo. dizer que com 12 Ah, anos isso aqui é ele interessante aqui, E ó. ele disse pra eles, né, que ele estava fazendo a vontade do Pai, que ele não se preocupasse. Olha, isso aqui é Era na interessante. festa, né, de... Ah, vocês já ouviram falar sobre isso? Quem são as figuras lá de Salmo 23? Vamos ler? Salmo? Salmos. Isso aqui é interessante. Bem interessante. Salmos 23. Ai, 6. Sei que a bondade e a fidelidade ou misericórdia, né, depender da tradução, me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diz que essa figura de bondade e misericórdia não são sentimentos, mas são anjos que nos seguem por onde a gente vá. Isso é bem interessante. É o salmo que Davi escreveu. Exatamente. E aí eu quero falar agora e terminar dessa parte de anjos, lá em 1 Pedro 1,12, que é onde muitas pessoas se apegam nesse texto para interpretar a atuação dos anjos de forma muito restrita e errada. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Aí essa parte final é que muita gente confunde. Coisas que até os anjos anseiam observar. E eu já fui ensinada e já falei isso, de que os anjos queriam ser como nós, porque nós temos a liberdade de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Mas a gente vê que os anjos também falam, eles também carregam. Só que eles são adstritos ao comando celestial. Não é como nós que temos a liberdade de falar a tempo e fora de tempo. E não fazemos. E não fazemos. Mas, misericórdia, né? Queremos o céu, né? Ainda queremos o céu. Ai, meu pai do céu. Mas... É porque nem todo mundo quer ouvir, né? Mas Nossa obrigação é falar. nossa obrigação é falar. Ah, Vamos dependendo de mim, faltar 45 minutos. Dá vai tempo calar a de... boca, sou paraibana. Vamos entrar agora no assunto de demonologia. Uhul! O assunto mais esperado por todos, gente, só que não. Coragem, papai. Meu pai falava, crie coragem, meu filho, crie coragem. Ah, você achou que teria vitória? Mas a vitória do céu é de Deus. Quase que eu gravei o vídeo hoje de manhã. Você achou que eu não ia fazer o 6K? Terminei. Vai comer o bolo. Comi. Adiantou? Porque eu não engordei. Já queimou aqui. Comi o bolo e não engordei, só repus. Ai, que benção, Deus honrou. 3 quilômetros. Eu ia voltar de Uber. Falei, não. Tem vontade de Uber, né? O carro tava longe que só. Eu falei, não acredito. Eu comprei uma aguinha com gás e uma maçã e fui-me embora. Eu falei, Deus vai me dar vitória. Ganhei o bolo. Aí cantando. Me dá vitória, meu bolo. Ganhei um bolo bonito que eu nem esperava. Coisa boa. Vamos entrar, vamos lá. Vamos lá. Ó, uma introdução sobre, né? Ao longo de toda a história, diabo e Deus sempre foi muito questionado. Muito questionado. A questão da existência, da espiritualidade. Chegou um tempo, inclusive, que entrou aquela era da razão, onde eles queriam fazer aquele trabalho para cortar toda essa questão de espiritualidade. Não se tem isso. Inclusive, à época, até antes disso, os saduceus eram uma galera
que não acreditava em anjo, não acreditava em demônio, não acreditava em ressurreição. É uma galera que surge ali no interstício dos 400 anos do silêncio divino. Então eles aparecem no cenário cristão, trazendo essa questão, o anjo apareceu, abriu o mar vermelho, e eles começam a trazer tudo à luz da razão. Já começou ali com os saduceus e depois, mais para frente, sempre o inimigo vem querendo trazer essa cultura, esse ensinamento de querer ensinar, querer racionalizar a questão até mesmo de milagres, né? Se a gente for parar para pensar até nos dias de hoje, o pessoal querem aí desconsiderar que não existe mais milagre, que essa coisa de Jesus, da cura divina, foi uma coisa ilustrativa. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falava assim, não, eu não acredito. Eu fiquei parada pensando porque eu considero tudo que eu ouço, né? Eu falei assim, será? Vamos considerar. Eu não acredito que a cura divina é para todos. Deus cura quem Ele quer em sua soberania. Eu falei, a soberania de Deus é isso aí mesmo, mas a palavra me fala diferente. A palavra me fala que pelas pisaduras de Jesus nós já somos sarados. Então, não tem aquele A, B, C. Ainda deu o exemplo. Mas lá no tanque de Betesda, tinha um monte de doente, ele curou apenas um. E aí? Falei, e aí? E aí, Vivian? E aí? Mas aí eu entendi que ali no tanque de Betesda, o Senhor ele estava confrontando uma questão cultural. Ele não tinha pregado para todos. Mas todos aqueles doentes que procuravam Jesus porque ouviram o evangelho, nenhum saiu frustrado, sem cura, nenhum. Todos que procuraram, todos eles foram curados. Até os ingratos, como os 10 leprosos. Os 10 procuraram, os 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Os outros 9 não voltou. Os outros 9 não voltaram, mas Jesus curou a todos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vai esbarrar em muitas explicações que podem fazer sentido, mas que vai confrontar diretamente a natureza divina, vai confrontar diretamente a palavra, e a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é esta luta histórica, né? Vem colocando que Satanás não existe, que Satanás existe, daqui a pouco ele aparece como uma figura em charge, daqui a pouco ele aparece como sendo o influenciador de Adolfo Hitler, daqui a pouco ele some de novo, e a gente vai vendo que isso se arrasta de anos e anos e anos e anos e anos. E aí, a gente vai ver alguns conceitos do que o mundo vem dizendo que é o diabo. Que Deus faz acepção de pessoas? Que Deus ele cura quem Ele quer na hora que Ele quer. Que não adianta a pessoa fazer campanha, pedir fé. Se é eu fé. Que ela fala, eu digo que Deus sonda o coração de cada um de nós. Ele conhece. Quando Jesus desce lá, ele desceu justamente para o outro lado, para libertar o jovem gadareno. E aquela mulher, que a filha dela estava inteiramente endemoniada. Entendeu? Que ela gritava atrás de Jesus. Jesus não sabia, mas ela insistiu. Então Jesus veio para ela também. E ela nem era do povo. E ela não era ainda. E ele ainda usou um termo pesado, porque o termo que ele fala é um termo que culturalmente eles usavam para as pessoas gentios, os cachorros. Era uma forma de para ver se ela desistia, se realmente ela ia acreditar nele ou nos deuses dela. Porque ela vivia em um lugar pagã, que era a cidade de Decápolis lá, né? Então, se é eu que falo para ela, Deus sonda o nosso coração. Então, eu tiro por mim. Quantas vezes eu não faço campanha pelas pessoas com câncer, ela fica curada, vai lá para Aparecida do Norte. Tá entendendo? Vai lá para Aparecida do Norte. Aí Deus não sonda o coração dela? Sonda. Deus curou pela minha fé, né? Apesar que eu pedi tanto pela minha cunhada e ela morreu. Mas por quê? Porque Deus sonda o coração. Ela não queria nada com Deus, só queria naquele momento. Aí o que é que você vai fazer com a cura? Também. O que você vai fazer com sua cura quando você receber? E aí? Eu lembro do testemunho do Reagan, né? Que ele conta, quando ele orou pela irmã a primeira vez. O Senhor Jesus curou. E aí na segunda vez o Senhor falou para ele que não curaria de novo. Porque em 5 anos ela teve a oportunidade de se aproximar, de conhecer de Deus, de desenvolver a sua intimidade com Deus. E ela não quis nada com o Senhor. Né? O missionário dia estava procurando um povo que tinha sido curado. Aí disse assim, nós fomos para Campinas no ano de 1000 e tal, né? E uma mulher chegou lá com um nenenzinho com o pé virado. Sabe aquele nenenzinho que nasce com os pés virados? E na hora Jesus virou
E cadê? Nós estamos procurando essa pessoa até hoje, porque essa pessoa era para estar na igreja. Ele achou, menininho, achou. Gravou, regravou. Regravou? Regravou a novela da vida real. Ai, graças a Deus. Tá vendo? Eu assisto, hein, gente? Aqui. Eu tô... Tem uma menina que ela muda também. Muda. Será que ele achou? Ó, vamos lá. Já ouviram falar de Midrash? Já ouviram falar de Midrash? Midrash são livros, comentários dos rabinos, que tem escrito vários comentários de rabinos. Inclusive, tem uma Bíblia bem legal para quem gosta de estudar, um aplicativo. Deixa eu ver aqui, chama... Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê tu? Será que você tá aqui ainda? Eu te tirei. A Bíblia... Cadê? Tá no tablet, né? É a Bíblia grega. E ela traz o original, traz a tradução e traz comentário dos rabinos. E esses rabinos, além dos comentários, eles trazem outras informações adicionais da própria cultura judaica. E essa Midrash, ela traz... não é a Bíblia, são comentários dos rabinos. E é aqui onde a gente acaba caindo em um monte de fábula. Porque a gente vai misturando. Por vir do judaísmo, por vir dos judeus, acredita-se que aquilo é verdade plena. E aí a gente recebe aquelas informações como se fossem verdade. Não é bíblico, é verdade. E não é. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo... No Midrash fala que os demônios foram criados originalmente como demônios por Deus. Não são anjos caídos, eles já foram criados como demônios. Assim como outras coisas que eles escrevem aqui sobre a boca da terra, a boca do poço, a boca da jumenta, o arco-íris, o maná, a vara de Moisés, os espíritos malignos, são 10 coisas, 10 temas que eles têm de comentários e eles falam sobre isso, demônios já criados como demônios. Aí... Flávio Joséfo, já ouviram falar de Flávio Joséfo? Já. Vocês sabem? Maior historiador do século, do primeiro século. Isso. Historiador não cristão. Não cristão. Não. Vocês sabem, né? Não era, não? Ele era eu acho que ele era do Saduceus. Era. Eu tenho um livrão dele, o livro dos Hebreus. Ele ficou preso, né, e escreveu. E Flávio Joséfo, ele fala que os demônios eram almas dos homens maus falecidos. O homem mau que morreu. Aí você vê, é uma coisa do judaísmo. Aí a gente vê, não, mas um judeu falou isso, então tá certo. Não tá certo, não tá correto. Não é bíblico, ele não tinha essa influência nesse sentido. Mas o Flávio Joséfo, ele era de uma família sacerdotal, foi criado na tradição judaica, super respeitado, mas o pensamento dele era esse, que os homens, os demônios eram almas dos homens maus que andavam pela terra. E você vê que acabou virando meio que uma verdade, que muitas coisas trazem isso como verdade. Mas você deu uma vela pra esse menino que morreu e que ele era bem ruimzinho na família, tá solto aí. Falei, não é, mulher, são demônios, ele tá bem guardado. Aí aqui vem da patrística, Justino de Roma. Ele dizia que os demônios são os filhos de Deus de Gênesis 6. Os espíritos dos gigantes. Que aí fala que os filhos de Deus se apaixonaram pelas filhas dos homens e tiveram os seus filhos gigantes de grandes renomes na terra. E aí eles falam que, na verdade, esses filhos, os espíritos dos gigantes, se tornaram demônios. Que coisa, né? E isso essa teoria vem do livro de Enoque, o pseudepígrafe. Tem que tomar esse cuidado, porque é desses livros, é da Midrash e dos livros apócrifos ou pseudepígrafes que vem esses outros nomes de outros anjos, que a Bíblia só fala de 2. Só que eles trazem nome de 10, outros nome de 7. E é desses lugares que vem surgindo todas essas outras teorias, essas outras formas. A teoria de gap, teoria da lacuna e intervalo. Gênesis 1, versículo 1 e 2, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí George Paper divulga o trabalho Earth's Earliest Hush, com o intuito de que, de acordo com a teoria, houve um lapso gigantesco indefinido no tempo, talvez de bilhões ou trilhões de anos, entre o verso 1 e o verso 2, e desta forma Deus tinha criado um mundo pré-adâmico, antes de Adão, uma terra primitiva e perfeita e funcional, e antes dos 6 dias da criação abrigava forma de vida vegetal e animal, e essa época também, nesse intervalo, teve a queda de Satanás e ele começou a agir aqui na terra. Mas biblicamente, como é que acontece? Biblicamente, a gente vai ver, você sabe que a teoria de Satanás, ela não está escrita em um canto só. Ela é uma construção de algumas referências, né? A gente vai ver a referência em Ezequiel 18, salvo engano, né? Bora ler lá? Ezequiel 18. Nossa, isso aqui tá demais. Ezequiel 28. 28. Ezequiel 28. E o nome Lúcifer só foi aparecer na Vulgata de São Jerônimo. A tradução é estrela d'alva, estrela da manhã. E não é um nome próprio. Mas ele ganha um prestígio na história do cristianismo, batizando o diabo com o nome de Lúcifer. Ele não é o nome próprio, Lúcifer. Ezequiel 28, ele começa a nos dar uma ideia do surgimento. Lembrando que Ezequiel 28, ele é uma profecia para o rei de Tiro mesmo, à época, e diante dos estudos também entendeu-se que há aplicação para a queda do inimigo, juntando com o que a gente vai ler, palavras de Jesus ali na frente. Ezequiel 28, o versículo... É o 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. E o ouro aparece aqui, mas ele não é uma pedra, né? O ouro é uma pepita, não é uma pedra, mas aparece. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, por isso que dizem que ele mexia com essa questão de música no céu. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras um querubim ungido, então a gente vê que ele era o querubim. Onde é que os querubins ficavam? Embaixo do trono. E te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Por isso que dizem que lá no céu existe um Éden de pedras vegetais. Por isso que ele andava no meio dessas pedras e vivia ali no jardim do Éden. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Então aqui a gente já vê que todos os anjos eles foram criados por Deus com livre-arbítrio, porque Deus sempre quer, tanto nós quanto os anjos, temos livre-arbítrio, porque Deus não quer ninguém o servindo por obrigação. Criou e você tem que fazer o que eu mando. Não, você tem liberdade de continuar, de fazer por amor ou seguir o seu caminho. Entende-se que isso aqui aplica-se a Lúcifer. Aí junta Ezequiel 28 com Isaías. Cadê o de Isaías? Ele tinha sentimentos? Sim. Ele tinha sentimento. Tá aqui, ó, no 15. Ele tinha sentimento. 15. 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
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Tá, não vou falar. Peraí, deixa eu só achar aqui a de Isaías. Alguém lembra onde é que está escrito de Isaías? Ezequiel é mais... Acho que quando vai falar dele, vai logo para Ezequiel, né? Mas aí liga com a passagem de Isaías e de Lucas. Geralmente tem aqui. Azazel, depois eu vou falar de Azazel. Dentro da Torá, o nome de Satanás é Azazel. 14, 12. Isaías 14, 12? Então vamos ler lá. Isaías 14. Exatamente. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Aí lembra quem que era tido como as estrelas de Deus? Os serafins, né? E no monte exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? E a gente vê que ele foi derribado, né? E colocado para vergonha. Aí a gente vai lá para Lucas, acho que esse de Lucas também, que esse aqui não gravei. Que Jesus fala que via Satanás cair como uma estrela caindo do céu. Como um relâmpago, nem outro. Caía como um relâmpago. Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso. Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Alguém lê? E disse-lhes, eu via Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos... Ah, não, já sai do contexto, é só dizer. Aqui no meu está assim, é o que Jesus lhe revelou. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Exatamente. E aí tem a passagem que Paulo fala que foi achada iniquidade em Satanás. E aí a gente termina de entender por que diz que Lúcifer ele era a estrela da manhã, regente, líder de questão de couro, essas coisas. E o pecado é Timóteo. Será? É em Timóteo que aqui tem essa passagem. Como é que mais ou Ele menos? fala para Timóteo assim, deixa eu lembrar o versículo. Quando for levantar um presbítero, tem que ter cuidado para ser assim, 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 tem que ser experimentado para que ele não se ensoberbeça e não caia no pecado e não caia na tentação ou no pecado da iniquidade, da soberba, mais ou menos assim, quando fala a parte de presbíteros. Primeiro, segundo. Esse eu não tive tempo de escrever. Cadê? Timóteo 3, vamos ver lá. Primeiro e segundo Timóteo. Primeiro.
1 de Timóteo 3. Os deveres dos bispos. Recomendação aos líderes. Seja né? princípio, marido, Três, mulher, né? nada, você devanento. Acomodete para que seja bem ajudado, não convém também que tenha um bom testemunho. Aqui, ó. Convém 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Não, essa é a versão? Armadilha do diabo, né? É. Também Cadê? é necessário que tenha bons testemunhos dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Não, mas não era essa não. Eu vou achar e vou mandar para vocês a referência, tá? No meu não Eu vou sai, pegar. não. Tu não manda nada pra mim no meu. Não. Na senhora não aparece no grupo Curso Bíblico? Não, mas tu manda as coisas, só mudou uma vez daquele. Não, mas é porque... Não, mas é porque eu não tenho mandado. Eu mandei só um recado hoje, falando que tem curso. Vou mandar as referências, vou mandar. Pegarei e mandarei. E aí o 6? O 6. Leia o 6. Não neófito para que... Isso! Não neófito para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, aqui que os teólogos dizem que... Qual foi a condenação do diabo? A soberba. Por isso que aí fecha essa questão. São essas as passagens que usam para mostrar a queda, o surgimento e a queda de Satanás, tá? Para a próxima aula, eu vou trazer as outras referências a respeito, como, por exemplo, atribuições do diabo, ele está sempre acusando, né? Ele sempre aparece na presença de Deus para acusar. Satanás, o acusador. Sobre ele ser o pai da mentira, né? Satanás, a figura dele, e não tem salvação, tá? Não tem salvação. Uma vez eu recebi uma mulher pedindo para a gente fazer uma campanha de oração para que Lúcifer se convertesse, porque se ele voltasse e Jesus o resgatasse, estava resolvido todos os problemas da humanidade. Verdadeiramente, isso é verdade, né? Só que ela não está errada. Ela não está errada. Porém, não tem solução, não tem salvação. A senhora, com o seu conhecimento e sabedoria, se Deus quisesse exterminar o mundo nesse Covid, não tinha exterminado? Ou só foi um aviso? Ali foi uma preparação para aquilo que ainda há de vir, porque ainda não chegou o tempo. Mas ali já é Deus preparando a humanidade e mostrando quando eu quero fazer, eu faço. Todo mundo é santo, né? Pedir a Deus, pedir oração. Mas falar uma coisa pro senhor. O efeito da Covid foi diferente do que eu achei que seria, sabia? Eu achava que a gente eu achava. Graças a Deus, e foi no tempo do... Não vamos entrar em política. Se fosse agora, nós estávamos perdidos, hein? Mas eu achava mesmo. A gente até tinha um jargão dentro da igreja, da nossa igreja, que a gente falava assim: voltaremos mais forte. Tá esse tempo da Covid, voltaremos mais forte. Mas a verdade é que enfraqueceu muito. E aí a gente já vê, por aí a gente já toma como é que vai ser quando chegar o momento final de verdade. Porque se num momento em que ainda não era crucial, foi mais ou menos foi um teste de fé. Foi um teste de fé. Eu vejo assim, foi um teste de fé para a humanidade, para todo mundo. Para mostrar que todo mundo era igual, não teve país de submundo, de primeiro mundo, de tecnologia que não foi atingido. Todo mundo foi atingido, todo mundo teve morte, todo mundo passou por perda. Então, mas ali Deus levou quem, na teoria, que tinha que ir, um exemplo. Porque praticamente eu trabalhei as duas etapas, né? O primeiro e o segundo. Sem vacina, sem nada. Graças a Deus. Você sabe que o pastor Jaime falou uma coisa que me levou para pensar. Me deixou pensativa que só. Eu falava assim: nossa, a família é séria, porque eu não perdi ninguém na Covid da minha família. Nem par de pai, nem par de mãe. Ninguém. Eu falo assim: nossa, o pessoal precisa estudar minha família. A gente tem antivírus no nosso sangue. Né? Nossa, o pessoal pegou Covid, ninguém pegou caso sério de Covid. Ninguém. Quem pegou Covid, ninguém desenvolveu caso sério de Covid.
E aí o pastor Jaime falou uma coisa, porque a gente teve baixa de alguns pastores que morreram de Covid. E aí pessoas levantaram, nossa, mas por que Deus permitiu isso? Aí ele falou que ele foi orar e Deus falou no coração dele. Eu recolhi os que estavam preparados, não recolhi vocês que vocês não estão preparados. O missionário também pregou, né? Então eu não estava preparada não, porque eu ia para todo canto. Eu falei, rapaz, eu achando que a família tava top, a família tá todo mundo, ó. Que não foi um recolhido. Então o povo não morreu, ó. Não morreu de álcool e água sanitária. E eu entrei para fazer visita com gente com Covid, com dengue, várias pessoas. Eu entrava assim, sem máscara, sem nada, sem álcool, sem nada. Depois que eu entrava, abraçar, fazer oração. Ô, pastor, esqueci de avisar, tô com Covid. Obrigada. A senhora tá com Covid? É, menina, tô com Covid, com dengue, é tanta dor. Eu falei, que legal. Legal isso aí, bacana, tá bom. Tchau. Ela morava bem assim, na frente da igreja. Eu falei, nossa, legal a senhora me avisar só agora. Aí na segunda, ela pegou Covid 2 vezes. Na segunda vez foi do mesmo jeito. A senhora pode vir aqui orar? Fui de novo, ó. Nem aí depois que... aqui eu tô com Covid de novo. Eu falei, a senhora fez isso comigo segunda vez. Segunda vez? Eu caí 2 vezes nesse encontro da senhora e a senhora tá aí. Ao ponto do vegano. E quase 90 anos, ela pegou Covid 2 vezes e não morreu. Você vê que coisa. E gente com muito mais saúde, mas é o tempo. Essas pessoas... Era o tempo, Deus... O povo que eu vi assim, o pessoal Deus recolheu. lá na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Gente, lá frita um ovo. Da onde que o Covid foi pra lá? Aí o povo morrendo de medo. Não, mas lá no Amazonas é muito quente também, mas pegou muitos hospitais lotados, teve muita gente que morreu. Eu conheço uma pessoa que morreu quase a família toda, ficou só ela. Olha, Morreu pai, mãe, irmão, tio, tia, ficou só cada um ela. guarda o que aquilo era Jovem. espiritual. Aquilo era espiritual, pastora. É uma coisa, pra mim, Sobrenatural. foi um vírus fabricado pelo homem. Sim, mas parece... Como Vamos encerrar. Pra mim foi um vírus fabricado pelo homem com o intuito de reduzir a quantidade de... Ele derruba o mercado. Mas eu não